Olá, eu sou o professor Bruno de Oliveira Monteiro do INATEL, Instituto Nacional de Telecomunicações, atualmente ministro da Disciplina de Eletrônica Digital 1. No capítulo 4 abordaremos circuitos combinacionais. Tá? Dividiremos esse capítulo em duas partes e abordaremos aqui apenas a parte 1. Okay? Lembrando que é um material complementar às suas atividades em sala de aula. Porém, é fundamental a participação de vocês em sala de aula e que executem todos os exercícios que estão sendo propostos aí. O circuito combinacional é aquele em que a saída depende única e exclusivamente das combinações entre as variáveis de entrada, tá? E resulta uma saída. Ou seja, eu tenho um grupo de variáveis de entrada que combinadas elas resultam numa saída e ativam uma saída ou a outra, tá? Eu posso ter inúmeras saídas e inúmeras entradas. Podemos utilizar um circuito lógico combinacional para solucionar problemas em que necessitamos de uma resposta quando acontecerem determinadas situações, representada pelas variáveis de entrada. Ou seja, eu tenho um determinado problema e eu posso identificar quais são as variáveis de entrada e através dessa combinação ativar, controlar aquilo que eu quero controlar. Quem eu quero controlar são as minhas saídas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, qual é a sequência do processo? Eu preciso identificar uma situação, um problema, tá? Entender esse problema muito bem, interpretá-lo muito bem. Segundo passo, eu preciso montar uma tabela da verdade que respeite o problema que eu tenho, que executa exatamente aquilo que eu quero que ele faça, tá? Baseado nisso, sabendo que eu tenho uma tabela da verdade que me executa exatamente, soluciona aquele problema que eu tenho, tá? Que executa o meu circuito, eu posso retirar dela a expressão que simboliza aquela tabela da verdade, ok? E aí o próximo passo é a utilização das ferramentas que eu já conheço, tá? Que é o mapa de Carnot, que é a álgebra de Boolean, para efetuar a simplificação. Então eu tenho uma determinada situação, monto uma tabela da verdade para solucionar aquela situação que eu tenho, retiro a expressão e simplifico, e aí eu monto o circuito. Essa etapa aqui, ó, de avaliar minha situação e montar minha tabela da verdade, ela é fundamental, porque aqui é que está toda a interpretação do meu problema. Se eu montar a tabela da verdade errada, a expressão sairá errada e, consequentemente, o meu circuito não executará aquilo que eu desejo que ele execute, tá? Então, vamos lá. O que é o circuito lógico, então? Eu tenho um grupo de entradas que o circuito vai avaliar essas entradas, essa combinação entre essas entradas, e vai acionar as minhas saídas. Portanto, eu posso ter inúmeras saídas também, tá? Então vamos fazer uma avaliação de um pequeno problema aqui. Olha lá. Elabore um circuito lógico que permite encher automaticamente um filtro de água de 2 recipientes e vela. Vamos desenhar o filtro de água aqui do lado. Olha só. Tenho um filtro, tá? Com 2 recipientes aqui e uma vela, tá? A eletroválvula S, essa eletroválvula aqui, S, permanecerá aberta quando tivermos nível 1, ou seja, para passar o líquido, aqui está vindo o líquido, tá? A água que vai encher o recipiente, e aí ela vai permanecer aberta. Para ela permanecer aberta, eu tenho que ativar ela com nível lógico 1, tá? De saída do circuito, e fechada, olha aqui, e fechada quando nível igual a 0. Tá? Então, para eu fechar ela, eu tenho que colocar nível lógico 0,
O controle será feito por dois sensores, A, está aqui o A, e o B. Recipiente cheio significa que a água está encostando aqui no sensor, significa que a água estaria aqui, mais ou menos. O sensor irá marcar 1. O recipiente está vazio, abaixo do sensor, o sensor irá marcar 0. Tá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, identificar quem são as minhas entradas e saídas. Tá? Para isso, eu faço uma pergunta. Olha só, para você identificar suas entradas e saídas, num circuito desse é muito simples, mas eu vou dar uma dica. Olha só, você, para identificar quem são as saídas, você se pergunta, se faz a seguinte pergunta: qual das variáveis você quer controlar? Você quer controlar o sensor? Não. Você quer controlar o sensor A ou o sensor B? Não. Você quer controlar a eletroválvula. A eletroválvula, essa eletroválvula aqui é que você quer controlar. Você quer dizer se ela vai ficar aberta ou fechada. O sensor é que vai te dar a resposta para você tomar a decisão se você vai abrir ou fechar a eletroválvula. Portanto, faça sempre essa pergunta para você mesmo, tá? Quais são as variáveis aqui que eu quero controlar? Pronto, essa é a minha saída, tá? E aí as demais são as suas entradas. Elas vão te fornecer dados para você tomar uma decisão e decidir e montar o seu circuito para avaliar o que você quer fazer com as suas saídas, como é que você quer controlar ela. Então, outra dica: ao montar a tabela da verdade, pegue as suas entradas. Estão aqui as entradas A e B, tá? E monte aqui, ó, a sequência, tá? Entre as duas variáveis. Então, duas variáveis, então nós estamos falando de 2 elevado a 2, 4 combinações diferentes. Coloque essas combinações em ordem crescente. Crescente. Por que isso? Altera se você fizer inverter essas posições, não altera nada, tá? A sua tabela da verdade deverá respeitar o que está propondo o exercício. Porém, o que acontece se você estiver trabalhando com mais de 2, 3, 4, 5 variáveis? Você vai trabalhar com inúmeras combinações. Você vai estar trabalhando com 16, com 32 combinações. O que acaba ocorrendo? Acaba que você pode esquecer uma combinação num exercício em que você esteja fazendo com 4 variáveis. Você vai estar trabalhando com 16 combinações. Eventualmente, uma daquelas 16 você pode esquecer e repetir outra, e fica difícil para você identificar se você embaralhou os números. Portanto, coloque isso em ordem crescente. Olha, 0, 1, 2, 3. É mais fácil de você identificar se a sua sequência de um lado está certo ou errado. Logo em seguida, vem fazendo a sua interpretação. Olha, sensor A, 0, está marcando 0, ou seja, a água está abaixo do nível do sensor, e o sensor B também está indicando que a água está abaixo do nível do B. O que você quer fazer com a eletroválvula? Abrir. Para abrir, o que você tem que colocar nela? 1. Então, 1 aqui, tá? Mesma coisa, ó, sensor A, 0, tá? Tá abaixo, mas o B tá cheio. O B tá cheio. Então, aqui, abre para a gente ter várias interpretações. Eu posso estar com o meu líquido vazio, mas o meu recipiente B já está cheio, tá? E o que eu quero fazer? Aí é que vai a avaliação, tá? Vai a avaliação mais prática, onde eu tenho que fazer a interpretação e abre para diversas dúvidas. Eu estou interpretando aqui que nesse momento, se o recipiente B está cheio, eu não preciso encher o recipiente A. Por quê? Porque se eu encher o recipiente A, eu posso transbordar aqui, ó, nessas laterais. Quem tem esse filtro de barro sabe que se você encher
lá, esse recipiente aqui e esse aqui já estiver cheio, tá? Aqui transborda, dependendo do filtro que você está trabalhando, ok? Então eu fiz a seguinte lógica, olha, 0, 0, eu quero abrir a eletroválvula, mas se o A está vazio e o recipiente B está cheio, eu vou fechar a eletroválvula. Se o recipiente A está cheio e o recipiente B está vazio, eu vou fechar a eletroválvula porque eu vou esperar a água sair do recipiente A e ir para o recipiente B. E se ocorrer o caso de ter o A e o B cheio, a eletroválvula fica fechada, tá? Lembrando que é um projeto que, para que seja bem elaborado, nós precisaríamos colocar outros sensores no meio, tá? Mas nós estamos dando apenas um exemplozinho simples aí. Então, qual é o circuito? Como é que eu tiro a expressão? Olha lá. S é igual a quê? A barrado e B barrado. Basta montar o circuito. Aqui está o circuito para executar esse circuito lógico. Vamos fazer mais um. Olha só. Segundo exercício. Elabore um circuito lógico para encher ou esvaziar um tanque por meio de duas eletroválvulas. Eu tenho duas eletroválvulas, uma aqui, ó, e a outra aqui, ok? Sendo uma para a entrada de líquido, então eu vou chamar de eletroválvula de entrada, e outra para escoamento, saída, eu vou chamar de eletroválvula de saída. O circuito lógico que está aqui, ó, através da informação de um sensor de nível máximo, olha o sensor aqui meu, tá? Olha o sensor de nível máximo aqui. Através dessa informação, tá? No tanque e de um botão interruptor, olha o meu botão interruptor aqui, tá? Deverá atuar nas eletroválvulas para encher o tanque totalmente. Imagina que esse seja um tanque de 50 mil litros e eu utilizo o interruptor para encher ele totalmente ou esvaziá-lo totalmente, tá? Então encher totalmente, botão ativado, e esvaziar totalmente, botão desligado. Então vamos colocar aqui algumas interpretações aqui, ó. Então vamos lá, ó. Eletroválvula igual a 0, eu vou considerar que ela está fechada e não passa líquido. Fechar, tá? Eletroválvula igual a 1, abrir, ok? O interruptor, eu vou considerar que I igual a 0 é esvaziar, tá? Eu quero esvaziar o tanque. I igual a 1, encher. Quero encher o meu tanque, ok? Primeira coisa que eu devo fazer, o que é? É identificar as minhas variáveis de entrada e saída, tá? Olha lá. Então, lembra daquela dica que eu dei? Para identificar as variáveis de entrada e saída, qual a pergunta que eu faço? Quais são as variáveis que você quer controlar? Você quer controlar o interruptor? Não. Você quer controlar o sensor de nível? Não. Você quer controlar a eletroválvula? Sim. Eu quero controlar ela para dizer se eu vou abrir ou fechar a eletroválvula. Então, as eletroválvulas são as minhas variáveis de saída. Então, as de entrada são quem? Meu interruptor e meu sensor de nível. São eles que vão me dar informação para que eu, baseado no meu sensor de nível, baseado no que eu quero no interruptor, controle, ó, olha a setinha, as eletroválvulas de entrada e de saída, tá? Então eu tenho as entradas no circuito e eu tenho as saídas do circuito, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, o que eu faço? Coloco a combinação entre as duas variáveis I e SN de um lado e começo a fazer a interpretação. Olha lá, I igual a 0, tá? Olha aqui, vamos fazer a primeira interpretação. I igual a 0, quero esvaziar. O meu sensor de nível já está marcando que a água está abaixo do sensor de nível, 0. Então o que eu vou fazer com a minha eletroválvula de entrada? Se eu quero esvaziar, eu vou ter que fechar ela. Para fechar,
0. E o que eu vou fazer com a minha eletroválvula de saída? Vou abrir ela para terminar de esvaziar o tanque todo, tá? Então 0 na eletroválvula de entrada para fechar e 1 na eletroválvula de saída para abrir, para terminar de escoar toda a água. Segunda análise, vamos lá. Olha aqui, ó. Eu quero esvaziar, mas a minha água está, meu líquido está cheio aqui, ó, meu recipiente está cheio, tá? Então, ou seja, porque a água está batendo no sensor de nível. O que eu vou fazer? Mesma coisa. Eu vou fechar a minha eletroválvula de entrada, porque eu quero esvaziar. Fecho a minha eletroválvula de entrada e abro a minha eletroválvula de saída. Perfeito? Próximo passo, próxima avaliação aqui, ó. Eu quero encher, mas o meu líquido está abaixo do meu sensor de nível. E eu quero encher o tanque, eu quero dar continuidade. O que eu faço? Abro a minha eletroválvula de entrada, porque o meu tanque está vazio ainda, mas eu fecho a minha eletroválvula de saída. Então, ó, abro a minha de entrada e fecho a de saída. Os dois, ó, quero encher, mas o sensor de nível já acusou que a água já está lá em cima, tá? Quero encher e a água já está aqui em cima. O que eu vou fazer? Fecho a minha eletroválvula de entrada, porque senão vai transbordar o tanque, e fecho a minha eletroválvula de saída, tá? Então, ó, 0 e 0, ok? Vamos aqui, vamos utilizar, ó. Peguei essa mesma tabela, ó, coloquei ela aqui, vamos dar continuidade ao nosso exercício, continuação do exercício, tá? Qual é o próximo passo agora? É eu montar as expressões que simbolizam cada saída. Então, cada uma das saídas, então eu tenho quantas saídas aqui, ó? 2 eletroválvulas de entrada e eletroválvula de saída. Eu vou pegar ela e vou montar um circuito para ela. Eu olho aqui e olho na minha tabela, ó. Ela é verdadeira quando? Olha aqui, ó. Ó, verdadeira com I, E, SN barrado. Olha lá. Então, a eletroválvula de entrada é igual a I, E, SN barrado. Tá? Vou lá e, para montar o circuito, eu coloco de um lado I, do outro lado SN e monto meu circuito. Olha lá. O circuito que representa para acionar a eletroválvula de entrada é o IESN barrado, tá? Tá aqui o circuito. E agora esse circuito aqui, ó, para representar o EVS, aqui, ó, eletroválvula de saída. Faço a mesma coisa, bato com aqui, ó. Só que agora, ó, essas duas condições aqui são verdadeiras, ó. Essas duas aqui. Quais são as duas condições, ó? I barrado e SN barrado ou I barrado e SN. Uma ou a outra ativa o EVS, a eletroválvula de saída. Posso montar o circuito aqui, ó. I barrado e SN barrado ou uma porta O aqui, I barrado e SN. Tá? Porém, eu já conheço ferramentas que eu posso utilizar para simplificar esse circuito. E aí eu utilizo álgebra de Boolean, um mapa de Carnot, e coloquei aqui o I barrado em evidência. Olha aqui, ó. Coloquei o I barrado em evidência, ficou SN barrado mais SN. Isso aqui tudo é 1, tá? I barrado vezes 1 é I barrado. Então eu posso substituir todo esse circuito aqui por apenas I barrado, ó. Tá? Peguei o I e inverti, meu EVS todo é esse daqui. Tá? Então eu posso substituir todo aquele circuito por apenas esse daqui. Se eu não tivesse simplificado, eu teria utilizado bem mais portas lógicas para fazer a mesma coisa aí. Tudo bem? Bem, em sala de aula nós fizemos esse exercício aqui, ó. Foi proposto para os alunos elaborarem um exercício em grupo, tá? Onde eles deveriam identificar um determinado problema na sua área de atuação, ou seja, tanto na engenharia biomédica, na engenharia da computação, na engenharia de automação, na engenharia de telecomunicações, e em grupo propor a execução daquele problema utilizando as ferramentas que a gente sabe até o momento, tá?
Gente, bons estudos para vocês e estou à disposição para tirar qualquer outras dúvidas que vocês possam ter aí.